Paz do Senhor, amém, meus amados irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você que está na sua casa, bem-vindo, bem-vinda. Que bom estar aqui. E eu gostaria de fazer uma oração aqui antes de pregar a palavra, antes de nós darmos início aqui à pregação, por aqueles que estão enfermos, né? A pastora Elisete bem lembrou aqui que tem pessoas que estão aguardando o resultado, né, de exames. Nós temos uma irmã muito preciosa, né, que recebeu o diagnóstico de Covid essa semana, mas cremos no poder de Deus, cremos que ela já está curada, que a palavra de bênção, de vitória, de restauração já está sobre ela, em nome de Jesus. E se você tem alguém, né, da sua família, ou do seu trabalho, ou amigos, que esteja nesse momento, né, enfrentando uma enfermidade, ou talvez seja Covid ou não, né? Há uma onda, e essa segunda onda tem preocupado tanta gente, e nós temos que, obviamente, ter todos os cuidados, né? A nossa igreja tem adotado todos os protocolos aqui de cuidado para proteger você que está aqui, e você que está na sua casa, né? Tem tido também a cautela, né, de cuidar da sua saúde, da sua família. Nós queremos orar por todos vocês, mas se você tem alguém da sua família, ou próximo a você, né, que esteja vivendo uma situação de enfermidade, seja a Covid-19 ou seja qualquer outra enfermidade, eu gostaria que nós orássemos neste momento, não é? Em nome de Jesus. Então coloque na sua oração esta pessoa e presente ela diante do Senhor, para que nesse momento, né, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo possa tocar a vida, a saúde desta pessoa, e ela seja restaurada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisto? Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós queremos neste momento, como tua igreja, interceder, Senhor, orar por aqueles que estão lutando, Deus. Deus, neste momento de tanta apreensão, de tanta insegurança, Pai, pessoas que receberam um diagnóstico de Covid e outras pessoas, Pai, que talvez estejam lutando, Senhor, diante de um quadro de enfermidade. Pai, nós oramos neste momento, colocando os teus filhos em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos, Senhor, a nossa querida missionária Ive, nós colocamos a nossa irmã Sandra, nós colocamos, Deus, a nossa irmã Neil. Deus, nós colocamos, Senhor, cada vida, Senhor, que tem, Senhor, estado apreensivo nestes dias, por conta, Senhor, da preocupação com sua saúde. Ó Deus, visita neste momento, que a palavra de cura, de restauração, Deus, de bênção, Pai, seja liberada agora sobre a vida destas pessoas, sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, Pai, e nós declaramos a cura, a vitória, Senhor, completa sobre os teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Maravilha, quero saudar aqui nosso querido pastor André, né, que nos visita hoje, pai da nossa querida Estherzinha, e que bom que você está aqui, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo, né? Seu filho também. Vocês são muito bem-vindos aqui na casa de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Quero só lembrar você que também está na sua casa e deseja participar, né, de um dos nossos grupos do Conexão I9. Independente de você estar em São Paulo ou em outra cidade, em outro estado, você também pode participar, né? Então eu incentivo você, mesmo não sendo aqui da nossa igreja, a participar de um dos grupos do Conexão I9, e você pode se inscrever, né? Você acessando esse QR Code que apareceu aí na tua tela, você vai diretamente para o formulário de inscrição, e lá você preenchendo os seus dados, nós vamos fazer contato com você, e vamos encaixar você em um dos nossos grupos, de acordo com a sua idade, né? Se você for casado, você vai para um grupo de casados. Se você for solteiro, você vai ter um grupo de solteiros para homens, outro para mulheres, e você vai ser muito bem-vindo no nosso Conexão, tá bom? Então, sinta-se à vontade, convidadíssimo a participar conosco do Conexão. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1, texto que certamente você já ouviu algumas vezes, que diz assim:
A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, nós lemos, Deus, a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, em toda a verdade, em tudo aquilo que o Senhor deseja revelar a cada um de nós. Fala, Deus, com este meu irmão, com esta minha irmã, que está aqui, Senhor, ou que está em sua casa e que precisa tanto ouvir a tua voz. Deus, estamos aqui disponíveis, Senhor, prontos para recebermos o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Fala conosco, desde já repreendemos, Pai, todo espírito maligno, toda distração, Pai, tudo aquilo que queira roubar, Senhor, a ministração da tua palavra, nós repreendemos este momento, em nome de Jesus. Que os teus anjos aqui acampados possam cercar este lugar, Senhor, Deus, e desfazer toda a obra do maligno, Pai. Que os céus se abram sobre nós esta noite, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Quero falar com você hoje sobre justificação. Parece que esse texto base aqui não fala muito sobre isso, mas eu quero navegar com você um pouquinho sobre algumas histórias que nos levam a um dos temas mais importantes da Bíblia, que é o tema da justificação, e o tema dessa mensagem: justificados para uma nova vida. Esse texto de Jeremias que nós lemos, né, ele é um texto que prepara Israel para um período crítico, para um período que eles viveriam de 70 anos de cativeiro na Babilônia, e Jeremias foi o profeta que anunciou esse período de escravidão, esse período de cativeiro. Foi ele quem alertou o povo sobre os riscos que eles estavam correndo de viverem esse cativeiro, e depois confirmou a palavra acerca deste julgamento de Deus contra a nação de Israel, que levou a nação de Israel inteira a ser escravizada pelo Império Babilônico na época, e eles foram levados da sua terra natal e passaram a morar na Babilônia. Quer dizer, não bastasse 430 anos de cativeiro no Egito, essa marca profunda que ficou por séculos registrada na nação de Israel. Depois de muitos anos, novamente o povo de Israel foi julgado, e dessa vez eles passariam mais 70 anos de cativeiro na Babilônia. Portanto, 500 anos da história de Israel, ela foi contada dentro de um cativeiro, dentro de um jugo de escravidão que o povo de Israel sofreu por resultado, por consequência da sua desobediência, por quebrarem em todas as vezes uma aliança com o seu Deus, e eles foram julgados por isso. Portanto, a justiça de Deus, lembre disso, ela é implacável. A justiça de Deus, ela não protege o culpado, ela não protege aquele que cai, aquele que peca. A justiça de Deus, ela sempre vai ser rígida, rigorosa contra os homens que escolhem viver uma vida de pecados, omitindo muitas vezes a sua real natureza. Pessoas que queiram se passar por um homem ou uma mulher de Deus, e que na verdade na segunda-feira elas são outras pessoas, elas vivem outras realidades. Essas pessoas deveriam temer no coração delas as consequências de uma vida dupla, as consequências de uma vida que não honra a Deus.
Porque foi sempre assim na história. Deus sempre jogou o homem com uma mão justa, com uma balança fiel, sem olhar se a pessoa tinha descendência judaica ou não. Por mais que o povo judeu era o seu povo escolhido, ele era um povo de propriedade dele, mas o fato do povo judeu ser um povo escolhido não lhe dava o direito de se afastarem da lei, de se afastarem da comunhão com Deus, de violarem a aliança que eles tinham com Deus, porque eles jamais teriam privilégios diante dos erros que cometiam. E Deus julgou o seu povo muitas vezes, e neste texto que nós lemos, Jeremias, Deus estava nos dando algum alerta em que o povo seria preparado por Deus. Quando você lê este texto, normalmente nós ouvimos palavras de restauração acerca dele. Quando você ouve falar que Deus é o oleiro e nós somos o barro, certamente você já ouviu muitas pregações. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre este texto, dando a ênfase, que Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus que vai pegar você e vai fazer de novo, Deus vai reconstruir a tua vida e a tua história. E sim, Deus tem este propósito, sim, Deus pode restaurar a tua sorte, Deus pode fazer tudo novo na sua vida novamente, Ele sempre pode fazer isto, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a realidade que Jeremias está narrando aqui nesse texto e a partir deste texto. Porque você vai perceber nos próximos capítulos que Jeremias já não é mais a mesma pessoa a partir de Jeremias capítulo 19, principalmente em Jeremias no capítulo 20. Então, quando ele está dizendo aqui no capítulo 18 que nós, casa de Deus, embora ele esteja se referindo a Israel, mas nós podemos aplicar essa realidade para nós. Somos o barro e ele o oleiro. E ele está dizendo aqui, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, esse povo vai precisar ser moído por mim. Esse povo vai precisar passar por um processo que eles não querem passar. Contudo, eles vão passar. Mas aqui tem um segredo espiritual tremendo: eles vão passar nas minhas mãos. Se você tem passado por momentos difíceis, se você tem passado por dias difíceis, de lutas na sua vida, na sua casa, lutas na sua vida espiritual, que você não consegue encontrar a resposta. Talvez Deus esteja moendo você, e você se sente assim, moído por dentro. Eu quero te dizer que apesar disto, você continua nas mãos de Deus. Porque neste texto, um segredo espiritual muito importante, é que Deus não pegou o barro, não pegou aquela argila e jogou fora, e descartou aquela argila. Ele começou a fazer tudo de novo, a partir da mesma argila, a partir do mesmo barro. Deus está fazendo algo novo na tua vida a partir das suas experiências de dor. Deus vai fazer algo novo a partir das suas experiências de lágrimas, a partir da sua solidão, a partir do seu grito de socorro. Deus vai fazer algo novo a partir disto. A sua dor é insumo para Deus, é matéria-prima para Deus agir. Acredite que as aflições deste tempo presente, como diz a Bíblia, não podem se comparar com a glória que Deus irá revelar em tua vida. Jeremias, sabendo que Deus iria mover o povo de Israel para uma terra estranha, e sabendo que aquilo iria durar muito tempo, talvez 2, quase 3 gerações iriam nascer e morrer na Babilônia, Jeremias começou a ficar angustiado. Ele começou a questionar a si mesmo, como profeta de Deus que era. E você vai ver em Jeremias capítulo 20, a partir do verso 14, um Jeremias irreconhecível. Parece que não era mais o Jeremias do capítulo 18,
que estava dizendo: olha, que vocês vão passar pelas mãos do oleiro, mas ele vai fazer de vocês um vaso novo. Esse mesmo Jeremias, do capítulo 18, ele é irreconhecível no capítulo 20, pois ele vai dizer assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Você consegue reconhecer o profeta Jeremias aqui? Não. Quem é este profeta? Quem é este homem agora? 2 capítulos depois, ele amaldiçoando o dia do seu nascimento. Instantes depois de ver que Deus poderia fazer algo novo, ele estava dizendo: que não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça o clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido: por que não me matou na madre? Meu Deus, não parece Jeremias, não é, pastor? Não parece. Quem é essa versão do profeta que passa a viver uma crise com ele mesmo, uma crise com a sua existência? Ele olha para dentro de si, sabendo que uma tragédia estava a ponto de abater os seus irmãos judeus. E é como se ele tirasse a sua veste de profeta, é como se ele abolisse naquele momento o seu chamado profético e estivesse dizendo: não, eu não quero mais isto, eu não quero mais viver para Deus, eu não quero mais viver nem para a minha família, nem para os meus irmãos judeus. Maldito é o dia do meu nascimento, que dia trágico foi o dia em que nasci, porque Deus não me matou na madre, na minha mãe. Talvez essa noite eu esteja falando com alguém que já se sentiu assim, talvez por outras circunstâncias que a vida te impôs, e você já sentiu que o seu nascimento não fez o menor sentido, é como se a sua existência não tivesse razão de ser. Talvez você tenha aí dentro de você, talvez essa noite eu esteja falando com alguém que esteja pensando desta forma essa noite, porque você já não está mais satisfeito com absolutamente nada, você já não tem mais esperança para o amanhã, você já não tem mais expectativa que a vida possa ser generosa com você, os seus sonhos parece que foram soterrados, parece que uma avalanche na vida, ou várias avalanches na vida, ou várias pandemias da vida, cegaram as suas esperanças, sufocaram sua fé, drenaram as motivações que você poderia ter para continuar vivendo. Você não encontra mais razão para continuar existindo. E foi assim, eu quero te dizer que homens de Deus também já se sentiram assim. Era exatamente este o sentimento que estava dentro de Jeremias, um homem de Deus. Um homem que estava gritando a sua dor, que teve a coragem de colocar para fora o que ele estava sentindo. Um homem que não ficou espiritualizando a sua dor, que não ficou camuflando a sua realidade, mas ele coloca para fora o que ele estava sentindo, por mais que ele se tornou um homem irreconhecível nesse momento. Era a verdade, era a realidade que estava dentro dele, que ele estava apontando. Porque muitas vezes as pessoas camuflam a sua dor, querem se passar por alguém que elas não são de verdade, e ficam fantasiando suas realidades, e ficam se afastando das pessoas, para que as pessoas não saibam o que está acontecendo de verdade. E muitas vezes elas fantasiam, espiritualizam o seu sofrimento, para que as pessoas não entrem em contato com aquela dor, para que as pessoas não saibam o que ela está sofrendo. Porque talvez as pessoas vão julgá-la, porque talvez as pessoas vão ficar desapontadas com ela,
E talvez as pessoas vão dizer, você está pecando, né? Você se lembra de Jó quando estava naquela situação trágica, os amigos de Jó foram visitá-lo e foram sugerir a ele que ele estava naquele estado porque talvez ele pecou contra Deus, e ao invés de levarem um ombro amigo, uma mão estendida, eles foram levar o seu julgamento, foram levar uma palavra de condenação para Jó. Talvez as pessoas tenham dificuldade de se abrir, de falar quem elas são, exatamente por isso, pelo medo, pelo receio de que, falando a sua realidade, elas sejam julgadas pelas outras pessoas. O que Jeremias não sabia é que por trás de todo aquele julgamento de Deus havia um Deus justo, mas havia também um Deus misericordioso. Havia um Deus cujo cetro seria implacável, mas um Deus que traria para perto com o seu cajado os seus filhos amados. E Jeremias foi descobrir isso um pouquinho adiante. Jeremias, no capítulo 29, talvez você vai encontrar uma outra versão de Jeremias. Já resolvido dos seus dilemas, já resolvido das suas crises, já resolvido dos seus questionamentos. Ele vai dizer assim lá no versículo 11 do capítulo 29, quando ele escreve uma carta para os anciãos que já estavam na Babilônia, quando ele escreve para os seus irmãos que já estavam vivendo o amargo do cativeiro. Ele declara assim no versículo 11 do capítulo 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Uau! Mas o povo já estava no cativeiro, e Deus falando que ele tinha pensamentos de paz, sim, no meio do cativeiro, no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, Deus tem planos de paz para você. No meio das suas lutas, Deus tem planos de paz para você. E ele continua dizendo, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Parece outro Jeremias novamente, dizendo desta vez que Deus ele é justo, é implacável na sua justiça, mas Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de paz, ele é um Deus de novas chances, é um Deus que sempre vai olhar para o seu povo, sabendo que com ele nós temos uma aliança inviolável, uma aliança que jamais será quebrada por iniciativa dele. Vocês estão aqui, meus irmãos? Com essa introdução eu quero te dizer que nós precisamos entender uma obra que Cristo fez por nós. Jeremias não teve a oportunidade de conhecer esta obra redentora de Cristo, mas ele teve a oportunidade de profetizar as sombras daquilo que seria a obra de Cristo. Nós temos o privilégio de conhecermos a obra de Cristo no Calvário e o que ela representa para nós. E se você sair daqui essa noite sabendo, com a convicção dentro de você, do que representou a obra de Cristo na sua vida, e especialmente a obra da justificação que Cristo fez por nós na cruz, eu tenho plena certeza que você vai encarar as suas lutas, vai enfrentar os desafios da vida com outro olhar, com uma outra disposição, para a glória do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Esse texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem foi batizado aqui na última semana? Deixa eu ver. Aleluia. Quem já foi batizado nas águas aqui? Levante a mão bem alto, todos. Amém. Quem crer e for batizado será salvo.
Mas quem não crer será condenado. Mas quem não crer será condenado. Esse texto eu quero chamar a sua atenção, porque ultimamente um evangelho liberal, né, tem sido pregado nas redes sociais, e você tem ouvido tantas polêmicas que ultimamente, e isso tem me incomodado, de verdade, talvez incomode muito a você também. Não é? De homens de Deus, de pessoas que talvez no início, né, eram tão fiéis às Escrituras, não é? Eram tão cuidadosas na pregação da palavra, não é? E de repente elas começaram a criar derivações das Escrituras. Elas começaram a criar um evangelho alternativo, um evangelho que ameniza, que abranda o caráter de Deus, os atributos de Deus. Parece que nós vamos criando versões que soam bem aos ouvidos das pessoas, e pouco importa se aquilo é a verdade ou não, pouco importa se aquilo vai levar as pessoas ao inferno ou não. A verdade é que muita gente tem sido atraída por um evangelho, uma proposta em que as pessoas são massageadas no seu ego, na sua natureza, mas é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não cura, é um evangelho que não confronta, é um evangelho que não convida ao arrependimento, é um evangelho que não constrange a pessoa que anda, que vive no pecado, é um evangelho que não cria temor, que não cria o pavor da condenação eterna. E este evangelho eu posso garantir a você que não é o evangelho de Jesus. Pode ter sido um dia, mas este evangelho que ameniza, este evangelho que suaviza a mensagem, ele não é o evangelho da cruz. Este evangelho que apresenta Jesus paz e amor, Jesus hippie. Jesus ama todo mundo, pastor, ama aquele que é homoafetivo, ele ama aquele que consome uma brisa de vez em quando, aquele que toma uma biritinha de vez em quando. Qual o problema, pastor? Não tem problema nenhum, eu tomo dentro da minha casa a minha biritinha, ninguém nem me vê, eu fico lá tranquilo, de vez em quando eu fumo meu baseadinho e está tudo bem, não tem problema nenhum. Qual é o problema? De vez em quando eu pular a cerca, pastor, de vez em quando eu sou solteiro e ter relações com a minha namorada, com meu namorado. Qual o problema? A Bíblia não diz que o namorado não pode fazer isso, como se ele tivesse certeza do que a Bíblia diz, porque talvez ele conheça 2, 3 versículos de cor, e ele acha que conhece a Bíblia de capa a capa, e aí você vai conseguindo camuflar a tua espiritualidade sob um jugo, sob um argumento que está enganando você mesmo, que está criando dentro da tua alma uma cratera espiritual, que o diabo vai se alimentar dessa ferida, dessa irracionalidade espiritual que muitas vezes nós assimilamos com tanta facilidade. Esse Jesus, paz e amor, que aceita todo mundo, que abraça todo mundo, não é o Jesus da Bíblia. Você pode ter certeza disto. Pastor, quer dizer que Jesus não aceita todos, quer dizer que Jesus não aceita o homossexual, quer dizer que Jesus não aceita a pessoa viciada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele aceita. Pelo contrário. A graça, diferente da tolerância, tem um compromisso. A tolerância, eu te aceito do jeito que você é. Eu suporto você. Eu convivo com você. E eu nunca vou tocar nas suas feridas. Faça da sua vida o que você quiser. Isso é tolerância. A graça, além de fazer isto, de andar com você, de aceitar você do jeito que você é, ela tem um compromisso adicional de não deixar você do jeito que você está. A graça é capaz de entrar na tua história e colocar o caráter de Cristo em você. Porque quando você se converte, entenda isto, você não está aceitando uma religião. A conversão não é aceitar uma religião. A conversão é mudar o seu estilo de vida, é permitir que a natureza de Cristo entre em você, e você não vai mais viver
Porque Cristo vai passar a habitar em você. O que é a justificação? A justificação é um termo emprestado do direito. A justificação é uma prerrogativa de um juiz declarar a um réu se ele está condenado ou se ele está justificado. Ou seja, quando ele declara que um réu está justificado, naquele momento, a culpa daquele homem, a qual ele foi acusado, toda a condenação que poderia haver pelos crimes que ele cometeu, quando ele é declarado pelo juiz justificado, significa que ele está livre completamente de toda a culpa, de toda a condenação que o levou ao banco dos réus. Quando Jesus pagou a sua conta, a minha conta, na cruz do Calvário, você estava no banco dos réus, e o que ele fez foi exatamente isto, foi justificar você. Naquele momento, ele toma o seu lugar no banco dos réus, e diferente daquilo que eu falei sobre justificação, ele assume o seu lugar no banco dos réus, assume a sua culpa diante do juiz, e paga uma conta que não era dele, era sua, era minha. E no banco dos réus, ele assume a responsabilidade e paga a conta contra toda a dívida que não era dele, era minha. Mas ele assumiu, naquele momento, o seu lugar e o meu. Eu me lembro quando uma vez um pastor foi a Israel, eu já contei acho que essa história aqui. Ele foi lá ter uma conversa com uma liderança do judaísmo, uma liderança do Islã, e nesta reunião um líder do Hamas estava lá também para discutirem sobre religião. E eles têm este hábito lá no Oriente e fazem isso de forma pacífica. É muito comum pastores, outros sacerdotes ortodoxos, judeus e muçulmanos se reunirem para discutir sobre religião. E esse pastor, ele já é falecido, o pastor Ravi Zacarias. Ele esteve lá, ele foi convidado a participar dessa reunião e por coincidência estava lá um dos líderes, um dos fundadores do Hamas, e é um grupo que você sabe, é um grupo terrorista lá do Oriente. Ele havia perdido muitos filhos que foram ou mortos pela guerra, ou mortos voluntariamente por atos terroristas. Aquele homem era um homem cheio de cicatrizes na alma, no coração, porque ele havia perdido muitos filhos em nome da religião. E ele estava lá nessa discussão. E aquele pastor, ele teve uma oportunidade de falar àqueles homens, e ele estava dizendo para aqueles homens um acontecimento que é comum aos judeus, é a mesma história contada para os judeus, a mesma história contada para os muçulmanos e para nós cristãos, acerca de Abraão. Então você conhece a história de Abraão, e ele estava lá recitando a história de Abraão, dizendo: olha, eu não vou discutir em que monte que Abraão subiu e nem qual filho ele levou, mas é comum a todos nós aqui que isso aconteceu, que Abraão levou um dos seus filhos para um monte, que eu não vou dizer qual é o nome deste monte, para não entrar aqui em conflito com vocês, mas nós sabemos que ele levou este filho até o topo deste monte lá. Nós sabemos que ele preparou um altar, ele preparou a lenha. Nós sabemos, essa história é comum a todos nós, que ele pegou o seu machado, colocou o seu filho sobre este altar. Novamente, eu não vou dizer qual era o nome deste filho. E Abraão, num estado espiritual ali, onde ele sacrificaria o seu filho, ele levanta um machado para sacrificar a Deus, e Deus fala: para. E ele segura o machado, não atenta contra o filho, e ele vê lá um cordeirinho entrelaçado nos galhos de árvore. Ele vai lá e Deus fala para ele pegar aquele animal e não matar o seu filho. E ele continuou contando essa história dizendo assim: mas nós sabemos também que na história existe um outro monte próximo da onde nós estamos aqui. E nós sabemos também que a história vai nos contar que um outro filho foi levado para um altar, desta vez na posição da cruz. E ele foi colocado neste altar, mas desta vez o pai não poupou o filho. O pai não segurou o machado. O pai permitiu
que o julgamento sobre aquele filho viesse da forma mais terrível, mais implacável que alguém poderia suportar. Naquele momento a conversa parou, porque parece que todos entenderam que o primeiro pai da fé, Deus protegeu a descendência, o filho. Mas na segunda vez, quando Deus enviou o seu próprio filho, ele não teve a mesma penitência, ele não teve a mesma compaixão. Ele permitiu que o machado caísse sobre seu filho, para que todos nós nos tornássemos irmãos. Esse pastor termina a história contando exatamente desta maneira. É como se ele estivesse dizendo para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos: por que nós estamos brigando, se somos irmãos? Por que nós estamos lutando uma guerra que já foi resolvida na cruz do Calvário, quando Deus enviou o seu único filho para morrer por todos nós? Quando acaba essa conversa, essa reunião, o chefe do Hamas foi embora. Ele percebeu que aquele homem estava com lágrimas nos olhos. E ele foi embora, estava indo para o carro e de repente alguém toca nos seus ombros e era o líder do Hamas. E ele vai dizer ao pastor Ravi: pastor, talvez nunca mais a gente se encontre novamente, mas aquilo que o senhor falou lá dentro tocou meu coração. Eu vou pensar sobre aquilo que você disse. Deixa eu dizer algo para você. Tem algo acontecendo neste exato momento que está fazendo com que muçulmanos, judeus, cristãos, não cristãos, pessoas crédulas, incrédulas, se aproxime de Deus. Eu creio que há um despertamento neste tempo, de pandemia especialmente, que tem feito as pessoas reconsiderarem a sua fé. Pessoas que estão vivendo sem saber exatamente o que está acontecendo e que precisam urgentemente ouvir aquilo que você está ouvindo aqui essa noite, que Jesus veio para assumir o meu lugar, o seu lugar. No lugar onde eu seria condenado, Ele assumiu a minha culpa, a minha responsabilidade e declarou você justo diante do Pai. A palavra justiça, no original, ela talvez ocorra 200 vezes lá no Velho Testamento. E o seu significado mais simples, ou mais básico, não é? É tratar as pessoas com igualdade. O que Deus fez com a sua justiça foi isto: tratar as pessoas com igualdade. Ou seja, no plano de salvação de Deus, Ele incluiria judeus e não judeus, crédulos e não crédulos, pecadores ou aqueles que não se acham pecadores. Embora a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele engana a si mesmo. Porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer que é um santarrão. Você é tão pecador e tão necessitado da graça, do favor, do perdão de Deus quanto qualquer outra pessoa. Não há nada que te faça mais ou menos especial para Deus. Pode ter certeza disso. Os pecados que você esconde, os pecados que você omite, eles estão patentes aos olhos de Deus. Deus sabe exatamente quem é você. Então você pode se esconder da sua família, você pode se esconder das pessoas da igreja, você pode se esconder do seu esposo, do seu marido, dos filhos, das pessoas do trabalho, mas Deus sabe exatamente quem é você. E por saber quem é você, Ele ainda assim inclui você no plano dele de salvação. Ele ainda assim te ama tanto que Ele deseja declarar você justo, não pela sua justiça, não pelo seu mérito, não pelas boas obras que você faz. As boas obras não vai te levar para o céu,
Você trazer uma cesta, você ofertar para assistência social, isso pode te fazer bem, mas eu quero te alertar que não é isso que vai fazer com que você herde a vida eterna. Pastor, mas e aquela pessoa que é um ateu, mas ele tem um coração tão bom, ele ajuda os pobres, as pessoas. Pastor, você não sabe quanto aquele meu chefe que é ateu, como ele ajuda as pessoas, ele ajuda até mais do que os crentes. O fato dele fazer boas obras não significa que ele será salvo, porque a salvação não está condicionada às boas obras, a salvação está condicionada diretamente àquilo que existe dentro daquele coração. E talvez ele seja bom para as pessoas, mas talvez dentro dele existam tantas raízes que precisam ser curadas, tanta enfermidade na alma, que talvez ele esconda de todos, e lá dentro dele exista um ser que você não conhece e que precisa urgentemente ser regenerado pela obra da cruz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As 5 coisas que eu quero dividir com você sobre justificação a primeira está lá em Romanos capítulo 6, verso 6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Vocês estão aqui, meus irmãos? Sabendo isso, que o nosso homem velho, a sua velha criatura, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A primeira coisa, fomos crucificados com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito. Quando você é crucificado com ele, lembre disso, com ele também foi desfeito o corpo do pecado. Por isso que Jesus não é hippie, Jesus não é esse Jesus paz e amor que as pessoas anunciam. Jesus deseja desfazer o corpo do pecado que te dominou, que escravizou você até hoje. Mas pela obra da cruz, ele deseja libertar você desta velha natureza, deste velho homem, desta velha maneira de ser, de pensar, que te escravizou, que se apoderou de você até hoje, e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Ele vai dizer isso lá aos Coríntios, um texto que eu sempre gosto de mencionar, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, que se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos 10, verso 4, é um texto que também eu gosto demais, porque vai nos dizer que o fim da lei é Cristo, para a justiça, ou em outras versões diz assim, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O que isso quer dizer? É que em Cristo nós somos justificados por meio da obra dele. Isso tem a ver com a tua fé, tem a ver com reconhecer a obra que ele fez em seu favor, a obra da cruz que foi completa, que foi perfeita, que foi suficiente para tornar você filho de Deus, filha de Deus. Amém, meus amados irmãos? Segundo ponto que eu quero dividir com vocês, ainda em Romanos 6, verso 11 em diante, diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Diga comigo, apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Segundo ponto, nos ensina que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A tua vida tem que glorificar a Deus, amém, meus amados?
O teu esforço deve ser continuamente agradar o coração de Deus. Quando você estiver sob ameaça de fazer algo que você sabe que vai entristecer o coração de Deus, por favor, seja cauteloso em agradar o coração de Deus. Não se afaste dele. Não permita que Deus chore quando ver o seu estado por escolhas, por opções erradas que você fez. Deus não fez você para que o pecado reinasse na sua vida. Deus fez você para que a justiça dele reinasse sobre você. Ele pagou um preço tão alto pela tua vida. Ele foi submetido a um sofrimento tão grande por você, para pagar uma conta que era sua, por amar você. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos mortos, diz a Bíblia, em nossos delitos, em nossos pecados, mas Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Diz a Bíblia, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Sempre foi a iniciativa de Deus se aproximar dos homens, sempre foi a iniciativa de Deus reatar a aliança conosco, sempre foi a iniciativa de Deus resgatar você do lodo, do charco do pecado e transportar você para o reino da sua luz. Porque Ele pagou um preço alto por nós. Preço alto pela sua vida. Ele jamais vai abrir mão de você. Acredite nisto. Deus nunca vai desistir de você. O salmista vai dizer isso: se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, Deus vai estar ali. Se eu for para os céus, Deus vai estar lá. Se eu fugir para algum lugar e me esconder, Deus vai me encontrar aonde eu estiver. Você nunca vai estar longe dos olhos de Deus. Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai abandonar a tua vida. Romanos 6, verso 14 a 16 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A graça de Jesus não é um salvo-conduto, não é um passaporte para você viver como você deseja. Eu me preocupo quando pessoas, até do nosso meio, simpatizam com causas que vão levar as pessoas para o inferno. Há um reformador, um dos pais da reforma, chamado John Huss, que ele dizia assim: eu prefiro te ofender com a verdade do que matar você com a mentira. Eu estou aqui para dizer isso a você. Eu prefiro te ofender com a verdade do que matar você com a mentira. Eu me preocupo quando as pessoas simpatizam com coisas que vão levar as pessoas para a condenação eterna. Você não precisa se tornar cético, apático à causa das pessoas. Não é isto que eu estou dizendo. Você pode exercer misericórdia em favor das pessoas. Você pode ter um olhar de graça, de compaixão na direção dessas pessoas. É tudo que elas precisam de você. Não é do seu julgamento. Elas não precisam do teu dedo acusador. Essas pessoas que estão vivendo no pecado, elas sabem que estão vivendo no pecado e elas não precisam de mais um para condená-las, para acusá-las. Elas precisam de um ombro que estejam ali disponíveis para suportá-las, para reerguê-las. Que Deus possa mover o teu coração na direção daquele que está mergulhado no pecado, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do homossexualismo, no mundo do ocultismo, no mundo do ceticismo. Deus precisa mover a sua igreja com compaixão, com misericórdia, para nós olharmos com graça em favor dessas pessoas. Mas sem que isso
afaste dos seus lábios, afaste das suas convicções a consequência do pecado. Paulo está dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Ele vai dizer, então, portanto, se o pecado já não vai ter domínio, é como se as pessoas estivessem dizendo, então nós podemos pecar à vontade, porque nós podemos usufruir deste direito, que o pecado já não nos acomete no corpo. E existe uma teologia que prega isso, uma vez salvo, salvo para sempre. O pecado do homem, o pecado fora do corpo não é um problema, você pode fazer o que você quiser, porque a tua alma está salva, você já está garantido no céus, porque você é eleito, você é escolhido por Deus. Então fica tranquilo, Deus vai pagar a sua conta, você pode viver do jeito que você quiser, porque você já tem uma credencial lá no céu. Essa teologia é tosca, é uma teologia enganosa, que está fazendo muita gente morrer espiritualmente. E Paulo vai responder essa pergunta dizendo, não façam isso. Romanos 1,32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E Paulo antes faz uma lista desses pecados. Se você tiver curiosidade, leia o versículo 10 e 11. Porque são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, e aqui vai um alerta para os irmãos, mas também aqueles que consentem com os que o fazem. Tão responsável quanto aquele que peca é aquele que consente com o pecado. Tão grave quanto é o pecado do homossexualismo é aquele que consente com o pecado do homossexualismo, ou ser mais claro. Tão grave quanto o pecado do adultério é aquele que consente com o pecado do adultério. A Bíblia não diferencia aquele que peca com aquele que consente com o que peca. Vocês estão aqui, meus irmãos? Tão grave quanto aquele que executa é aquele que ameniza, é aquele que alivia, é aquele que mente para apaziguar o pecado de alguém, para camuflar o pecado de alguém. Então não simpatize com o politicamente correto. O dia que você precisar se posicionar acerca da sua fé, não faça contornos. Seja um homem e uma mulher de Deus. Tenha compromisso com a verdade. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você quer ter convicções acerca de qualquer assunto, busque a verdade, em qualquer circunstância. Se você está vivendo um conflito no seu relacionamento, busque a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não busque caminhos alternativos, não tem atalhos para a verdade. Não tem atalhos para resolver uma verdade, senão a própria verdade. E novamente, eu prefiro te ofender com a verdade do que matar você com a mentira. Que você use este princípio em todas as áreas da sua vida. A verdade é um atributo inegociável, inclusive da natureza de Deus. Jesus, ele se apresentou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Quando você compactua com a verdade, você está permitindo que a natureza de Jesus habite em você. Por isso Paulo vai dizer, não eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Esse mesmo Paulo vai dizer lá em Romanos 7, uma realidade que talvez você nunca conheceu de Paulo. Paulo já convertido, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo já apóstolo, convertido.
vivendo suas crises, como todos temos. Paulo tinha também. Interessante esse texto porque ele nos anuncia um encargo que Paulo parece que carregava dentro dele, porque ele era perseguidor da igreja, ele estava presente quando o primeiro mártir da fé foi morto a pedradas, sob o consentimento de Paulo, sob a ordem de Paulo. Estevão foi apedrejado até a morte por ordem do apóstolo, que ainda não era apóstolo. Mas de alguma maneira o sangue inocente de Estevão era cobrado das mãos de Paulo. Ele tinha dentro dele um encargo de culpa, de remorso pelos pecados que ele havia cometido. E ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. Ele começa a se apresentar com a sua humanidade, expor as verdades que estavam dentro dele. Essa expressão eu já comentei aqui para vocês, né? Quem me livrará do corpo da morte? Era uma sentença romana, quando um assassino matava, né, uma outra pessoa, ela por alguns dias iria ter uma condenação de aprisionar o corpo, o cadáver daquela vítima. Por alguns dias ele iria andar publicamente nas ruas de Roma com aquele cadáver amarrado ao seu próprio corpo. Aquilo era punição para o assassino, e essa era a expressão romana: quem me livrará do corpo desta morte? Era o corpo do cadáver que ele carregava. E talvez há pessoas que estão aqui me ouvindo, talvez você que esteja na sua casa, esteja com um encargo, um peso sobre os seus ombros, que você não consegue se livrar, que você não sabe como lidar com este peso. Você já tentou tantos caminhos, tantos atalhos para se livrar dessa angústia, deste peso que te massacra, dessa tristeza que talvez esteja corroendo você por anos a fio. E você não sabe como lidar com isto. Paulo vai responder para você no capítulo 8, na carta aos Romanos, quando ele diz assim, olha a consciência de Paulo sobre justificação. Começa lá no versículo 1, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo entendeu que quem assumiu o lugar dele no banco dos réus foi Jesus. E tudo o que ele precisava fazer era crer que Jesus assumiu a culpa, a responsabilidade por seus pecados. Portanto, nenhuma condenação há. Será que você pode repetir isto comigo? Diga assim. Som. Agora voltou. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça não é salvo-conduto, não é um passaporte da alegria para você viver como você deseja, mas ela é o preço que foi pago para você ser salvo, resgatado, regenerado por Ele. Romanos 6,18 diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 8, verso 19 em diante, diz assim: porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos, porque eles estão gemendo de dor, gemendo para conhecer a justiça de Deus, gemendo para se verem livres do pecado,
se verem livres da condenação. E por fim eu termino aqui declarando para você que o dom gratuito de Deus não é para alguns. O dom gratuito de Deus é para todos. Jesus ele vai dizer que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante tem a ver com a eternidade. Tem a ver com uma promessa de vida eterna para você. A Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Romanos 6, 22 e 23 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Grifa isso na sua Bíblia: por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com as suas boas obras. A vida eterna tem tudo a ver com Jesus. Quando Ele entra na tua história, quando Ele entra na tua vida, você passa a ter livre acesso ao Pai. Você tem um acesso à vida eterna que Ele adquiriu para você. Sem julgamentos, sem restrições. Quando você chegar diante do Senhor, Deus ele não vai mais olhar o teu passado. Ele não vai olhar mais as dívidas que você não conseguiria pagar. Quando Deus olhar para você, tudo que Ele vai ver em você vai ser Jesus. Tudo que Ele vai ver em você são as marcas daquilo que Cristo fez por você na cruz. Tudo que Jesus vai enxergar em você são as credenciais do oleiro. E aí sim, as marcas do oleiro estarão no barro, estarão na argila. O que existe de mais valor na construção do vaso não é o vaso em si. O que existe de mais valioso na construção do vaso são as digitais do oleiro. Essa noite Deus quer deixar as digitais dele em você. Deus quer pegar você como uma argila que talvez esteja despedaçada. Mas essa noite Ele vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai fazer questão de deixar a assinatura dele em tudo que diz respeito à tua vida. Ele vai pegar você e vai fazer você de novo, a partir daquilo que para você foi motivo de dor, de sofrimento. Mas acredite nisso. As suas aflições para Deus, elas são mero instrumento, mero insumo para Deus ser exaltado e glorificado na tua vida. Você acredita nisso? Se coloque em pé, por gentileza. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acredite nisto. Aí não importa quem você foi, o que você fez ou deixou de fazer. Se você entende que Cristo assumiu o seu lugar, se Deus é por você, quem será contra você? Quem é o homem para te condenar? Quem são as pessoas para apontar o dedo de acusação contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todo nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? A quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai e também intercede por nós. Aleluia!
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. Glória ao teu nome, Senhor. Aguenta mais um aí, 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está aqui hoje, esta noite, ou se você está na sua casa, e você precisa que Deus faça algo novo em você, porque você sabe que você precisa começar de novo. Talvez você precisa dar um reset aí na tua vida, começar tudo de novo. Ctrl Alt Del. Deus quer fazer isso em você. Começar tudo de novo. Deus quer fazer com que a tua vida se alinhe aos planos, aos propósitos dele. E tudo que você precisa fazer é uma coisa apenas. Você precisa crer. Só isto. É simples assim, pastor? É simples assim. Se você crer, a Bíblia diz, você vai ver a glória de Deus. Se essa noite você entrou e precisa que Deus reconstrua algo em você, coloque a mão sobre o seu coração. Esse gesto você não está dizendo para mim, você vai dizer para Deus que você deseja ser um barro, uma argila nas mãos dele, e que ele pode colocar as suas digitais no seu coração, para fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para que ele possa ter acesso à tua história e começar a escrever um novo capítulo, que vai mudar radicalmente o seu destino. Diga comigo assim: Senhor, esta noite, eu abro meu coração e o convido a fazer parte da minha vida, da minha história. Nesta noite, Senhor, eu quero abandonar o meu passado, a vida que eu vivi, longe da Tua presença, para que nesta noite eu possa, Senhor, viver uma nova vida, justificado, regenerado pela Tua presença. Eu peço, Senhor, habita em meu coração, limpa, Senhor, a minha vida, a minha história, de todo pecado que me aprisionou até hoje. Senhor, eu declaro que a minha vida te pertence, e eu quero viver hoje e por toda a eternidade em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você acredita nisto? Se você fez esta oração com todo o seu coração, Gálatas capítulo 3, verso 13 vai dizer assim para você: que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu o seu lugar. E a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Pedro vai contar isto, dizendo assim: mas vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E Ele nos transportou da morte, do inferno, para o reino da sua maravilhosa luz, para manifestarmos as suas virtudes. Ei, quando você recebe essa nova identidade, essa nova vida que Deus está te dando aqui essa noite, lembre-se que essa virtude que Ele está te dando é para você levar ela adiante, é para você dividir ela com outras pessoas, é para você fazer conhecido o nome de Jesus entre os seus amigos, familiares, entre pessoas que precisam desta porção que você está recebendo essa noite.
ela não é apenas para você, mas é que a partir de você, muitas pessoas possam desfrutar do presente que Deus deu a você. Vocês estão aqui? Feche seus olhos por um instante. Bendito é o Senhor. Te louvamos, Deus, te louvamos, te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te louvamos, Senhor, por nos redimir, Senhor, da culpa, do pecado. Te louvamos, Senhor, porque já não somos mais escravos do pecado, do medo, do passado, mas fomos libertos para a perfeita liberdade. Fomos libertos para andarmos, Deus, na luz, como o Senhor está na luz. E em Ti nós temos comunhão. E nós queremos viver, Senhor, em comunhão contigo todos os dias. Todos os dias.